Fala, Jesus Cop! Não, nada a ver, né? A frase é linda, realmente, cópia de Jesus, mas eu não sou a melhor pessoa para falar essa frase. Douglas, obrigado. Cara, que alegria, que honra. Obrigado mesmo pelo convite. Já fazia um tempo, né? A gente estava vendo para marcar aí, conseguiu marcar para hoje, e eu tenho certeza que vai ser muito legal essa conversa aqui, poder compartilhar com essa galera que está nos assistindo. Legal. A honra é minha, a honra é nossa que vai ter a oportunidade de ouvir você falar. Douglas, nessa tua vida corrida, eu queria começar a te perguntar justamente algo que ocupa teu tempo e eu acho que te faz muito feliz, que é o ministério. Eu sou um pastor também. Em algum momento na minha vida, Deus me alcançou e depois em seguida me chamou. Eu queria que você contasse um pouco isso, teu chamado, a questão, como é que você entrou e se tornou um pastor? Legal, muito bom. Eu sou neto de pastor, né? Filho de pastor, então eu sempre estive envolvido com a questão de igreja, questão de ministério. Eu cresci nos bancos da igreja, né? Então, sempre, desde que eu me conheço por gente, eu estou semanalmente na igreja, muitas vezes vários dias da semana, né? Então, eu cresci nesse contexto. Mas, assim, algo muito sábio que o meu pai fez foi nunca vamos dizer assim, me empurrar para o ministério. Ele queria muito que fosse natural, né? Então, como todo filho de crente, a minha grande luta sempre foi com a religiosidade, né? Porque você está ali dentro da instituição e você corre o risco de conhecer a instituição sem nunca ter conhecido Deus de verdade, né? A gente gosta de brincar assim que Deus não tem neto, né? Então, não é porque seu pai é um homem de Deus que você é um homem de Deus, você vai ter que ter um encontro pessoal com ele, né? Então, quando foi na adolescência, um desses acampamentos de carnaval, assim, eu tive um encontro com Jesus e ali entreguei minha vida de verdade para Jesus, tive uma experiência com o Espírito Santo e ali começou minha vida, então, com Deus, né? Um relacionamento pessoal com ele. Mas eu não me sentia chamado para o ministério, apesar de ajudar em tudo na igreja, né? Tudo que teve na igreja, de teatro, a dança, a coral, crianças, tudo eu ajudei, né? Mas eu não me sentia chamado para ser um pastor. E aí meu pai sempre falou, cara, vê lá, faz direito, faz engenharia, faz... E na época de escolher, eu acabei fazendo psicologia e eu amava muito, e amo ainda, design gráfico, né? Fazer site, fazer capas de livro, fazer arte. Eu sempre amei muito essas coisas assim. Então, enquanto eu fazia psicologia, eu também estudava design. Então, os sonhos voltados para isso, né? Poxa, eu lembro um final de ano assim que eu escrevi aquelas. Meu pai sempre me incentivava a escrever 10 metas para o ano, né? Assim, uma resolução para o ano. E aí eu fui lá e eu lembro um final de ano que eu escrevi: olha, eu quero fazer uma capa para a maior editora do Brasil, eu quero fazer tal curso, sabe? Então eu tinha uma aptidão e os sonhos voltados para isso. E aí aconteceu algo muito interessante, porque quando eu era adolescente, eu tinha medo de buscar o Espírito Santo. Eu via a galera falando do Espírito Santo, eu tinha medo de buscar o Espírito Santo, buscar mais de Deus, porque eu tinha uma ideia na minha cabeça. Eu falei, se eu buscar o Espírito Santo, se eu buscar mais de Deus, ele vai mandar eu para a África, certeza. Entendeu? Então, sempre igreja envolvida com missões e tal. Certeza que se eu buscar, ele vai mandar eu para o lugar mais difícil de todos. Aí eu falava, não, então não vou nem buscar tal. E aí, cara, foi muito louco, porque eu lembro que chegou um final de ano e eu fui fazer de novo as resoluções, eu fui fazer as 10 metas para o ano seguinte e, de repente, os meus sonhos não eram mais sobre design. Os meus sonhos eram relacionados a coisas do ministério. Era relacionado à oração, à palavra, a pregar, a alcançar pessoas. Só que é muito doido porque eu nem percebi isso sendo mudado dentro de mim, entendeu? Eu não sei forçar. E aqui fica uma chave, né? Se o Espírito Santo quiser que eu vá para a África, a primeira coisa que ele vai fazer é inclinar o meu coração para a África a ponto de eu não querer estar em outro lugar no planeta a não ser na África. A ponto de eu querer... Então não é tipo assim, vou pegar o lugar que você menos quer ir e eu vou te enviar. Não,
primeiro ele te apaixona por aquilo de tal forma, vai ser tão difícil quanto, vai ser tão desafiador quanto, mas o seu coração quer ir. Então, eu lembro que chegou um começo de ano, cara, que meu coração estava todo voltado para o ministério. E quando eu olhei para aquela lista, eu falei, cara, olha que louco, Deus tá fazendo algo em mim. E aí eu comecei, então, a me envolver. Então, pregar na igreja. Então, eles me colocavam lá, sei lá, uma vez a cada 2 meses. Aí eu comecei a liderar os jovens, né, os adolescentes e os jovens da igreja. Aí às vezes me dava a oportunidade de eu pregar no domingo e tal. E eu fui desenvolvendo. Aí eu liderei pequeno grupo nas casas. E eu fui me desenvolvendo. E até que, quando eu estava liderando jovens, eu e a Val, minha esposa, a gente começou a orar, pedindo, Senhor, nos dá uma forma de explicar para esses jovens o que é ser um discípulo de Jesus. Vamos orar, Senhor, nos dá uma forma, nos dá um projeto, nos dá uma ideia. E aí, em dezembro de 2011, a gente, então, eu estava num culto, comecei a desenhar assim, me veio a ideia, cara, ser parecido com Jesus, ser igual a Jesus. E aí começou a me vir umas ideias assim, eu comecei a fazer um brainstorming ali no papel e tal. E aí eu falei, cara, copiar Jesus. E aí me veio essa ideia de colocar um nome em inglês para ficar mais legal de pronunciar, né? Jesus Cop, que é uma coisa só, né? E aí eu desenhei ali assim. E eu lembro que no mesmo dia eu peguei o celular e olhei naqueles sites de registro, né? Você tinha o registro.com.br e não tinha. O .com.br estava livre, o .com estava livre, ou seja, ninguém no mundo tinha feito. Falei, cara, que estranho, né? Que é uma coisa assim bem... o Paulo dizendo, né? Sejam meus imitadores, é uma coisa assim bem óbvia, né? Você copiar Jesus. E aí eu registrei tudo, e aí a gente começou a trabalhar. Confesso que no começo eu não sabia o que era, né? O que era o Jesuscope. Eu não sabia, mas Deus começou a clarificar isso dentro de nós e a mostrar cada vez mais qual era o propósito daquilo. Douglas, uma parte que você falou que eu achei muito legal, quando você fala assim, eu tentava fugir do Espírito Santo, né? Eu achei bacana quando você falou assim, cara, eu entendi que ele não... O que você resumiu pra gente foi isso, Deus ele faz a gente fazer a coisa com prazer. Sim. É difícil, é verdade, mas realmente a loucura. Você sente prazer em estar fazendo aquilo que outrora você achava desesperador, complexo, como se fosse uma punição. E essa visão de Deus, é um Deus que é santo e justo, mas não é amor, parece que há muitas pessoas realmente nesse tempo que não foram alcançados ainda ou não se permitiram ser alcançados por essa graça desse Deus que toca, que é tocado. Sim. E quando a gente entende isso, a gente realmente é um Jesuscópio. Deus que ama de verdade, que não dá fardo que a gente não possa suportar. Ao contrário, a gente faz a obra com amor. Achei muito legal o desenrolar do teu chamado, muito bacana. Legal. Interessante, Douglas, que isso sirva também de exemplo para todo mundo que está ouvindo a gente, né? Sim, sem dúvida. Se envolver, adentrar no ministério, ainda que seja... Eu li certa coisa que você escreveu em algum lugar, que você fala assim, cara, se tiver que limpar o banheiro, você limpa, se tiver que varrer o templo, se tiver que ir lá para a cozinha, porque o Senhor vai te mostrar o teu caminho naturalmente. Mas aí você falou... E uma coisa interessante, só para eu completar disso, que eu deixo de dica, porque a galera me pergunta muito sobre propósito, né? Tipo, cara, como é que eu descubro o meu propósito? Como é que eu... E a dica que eu dou é essa, cara, se envolva com tudo. E se envolva com tudo que está precisando. Então, as pessoas, a comunidade que você está inserido, a sua família, a empresa que você está trabalhando, cara, onde que está precisando? Vai. E ali você vai descobrir, cara, não nasci para isso aqui. Às vezes alguém vai falar assim, cara, dá uma palavra, fala e aí você vai lá preparar e talvez no meio do processo você vai falar, cara, não é para mim isso aqui. Servi ali, fiz o meu melhor, mas não é. Aí daqui a pouco alguém vai falar, cara, tem como você nos ajudar aqui no coral? Pô, vou, cara. E às vezes você vai chegar lá e falar, não é para mim. Como eu percebi que algumas coisas não eram para mim. Vamos limpar o banheiro? Vou. E às vezes vai encontrar, cara, manutenção é meu negócio. Pô, eu nasci para esse negócio de manutenção. Eu sou bom nesse negócio de manutenção. Eu amo esse negócio, me dá muito prazer. Entendeu? Então vai experimentando tudo. Uma vez um cara me falou um negócio que foi muito interessante. Ele falou assim, ó, eu falo para os meus filhos, jovens, adolescentezinho, né? Não me venha com 10, cara. Eu não quero ver você tirando 10. Aí eu falei, por quê, né? Ele falou assim, mas era só uma forma de expressar uma verdade que ele crê, né?
Porque não é tempo de você ser bom em nada. Agora é tempo de você testar tudo. Entendeu? Não é tempo de eu te rotular. Ah, o cara é da matemática. Não, não, não. Não é agora. Entendeu? Você vai experimentar português, vai experimentar matemática, vai experimentar geografia, vai experimentar tecnologia, vai experimentar para depois de você ter experimentado, você fala, cara, eu vou para isso aqui, entendeu? Então, não se rotular de início, não, eu nasci para isso, tal. Cara, faz de tudo. E que estão precisando, principalmente. Chega e fala, o que estão precisando? E serve, sabe? Serve, serve, serve. E devagar vai clarificando o seu chamado. Isso é muito legal, cara. Show. Mas você estava falando do Jesus Cop, eu queria que você falasse Sim. um pouquinho mais. A partir do momento que você desenhou, se rascunhou, Deus confirmou, você e sua esposa ali, não tinham dimensão do que vocês estavam se metendo. Fala. Legal. E aí, como é que foi a história, né? A gente começou, então, fazendo um culto de Jesuscope, né? A gente preparou um culto, que era o culto das cópias de Jesus e tal, e aí armamos, fizemos bem bonito o cenário e tal, e aí veio a galera, a gente pregou sobre aquilo, né? Sobre ser uma cópia de Jesus, foi muito legal. Aí depois, passou uns meses, fizemos outro culto de Jesuscope, veio uma galera, aí depois fizemos um acampamento de inverno chamado Jesuscope, e aí veio uma galera tal, e a gente pregando essa mensagem. Só que num dos acampamentos, foi muito interessante que um homem de Deus deu uma palavra de conhecimento para mim. Ele falou assim, cara, eu sinto algo de Deus para falar para você. Você quer entender o que é o Jesuscope? Eu falei, claro, quero compreender o que é isso, né? Que Deus colocou no nosso coração. Ele falou assim, então, entenda que não é somente para a igreja local, é algo para a nação. E aí, quando ele falou aquilo, eu falei, beleza, eu guardei no meu coração, não fiz nada a respeito, só guardei aquela palavra, e naturalmente foi transicionando para um movimento online. De forma muito natural, eu vi, não é para a igreja local, não é um negócio que eu vou ficar falando todas as semanas na igreja local aqui com os jovens, né? Era algo para a nação. Então, naturalmente, o Twitter começou a crescer muito, entendeu? De repente, o Facebook também começou a crescer muito. E aí eu comecei, então, a compartilhar ali no Facebook e tal. Então, e as pessoas começaram a responder aquilo, as pessoas começaram a engajar naquilo. Entendeu? Aí a gente percebeu, cara, a galera não está amando a Bíblia. A minha geração está se afastando da Bíblia. Até assim, nem é uma crítica, mas a gente ter a Bíblia no celular, né? Às vezes perdeu aquele amor, né, de carregar aquele livro, e não que ele seja mais do que a Bíblia no celular, porque o que importa é ler, meditar e obedecer, mas eu percebi, cara, a galera não está tendo mais prazer em andar com a Bíblia e tal, e aí a gente falou assim, cara, vamos fazer uma capa de Bíblia? Foi muito legal, porque aí a gente foi conversar com a SBB, né, Sociedade Bíblica Brasileira, e eles falaram, cara, não sei se pode fazer tão colorida, tal, né, eles tiveram que conversar lá com o conselho, cara, os caras tiveram que aprovar, aí aceitaram a gente fazer uma Bíblia com a capa colorida, e, cara, de repente você via as pessoas com prazer de andar com a Bíblia, assim, tipo, tirar na faculdade uma Bíblia, assim, de um leãozão, assim, e tal, na faculdade em cima, e os caras falavam, que livro que é esse aí? Não, isso aqui é a Bíblia. E aí, de repente, começou... e aí a gente começou a entender qual era o nosso papel. O nosso papel, Fernando, é pregar para crente. Nosso papel é evangelizar crente. A gente tem um papel para dentro da igreja para tirar as pessoas de um lugar de religiosidade, sabe? Tirar as pessoas de sofismas, como você falou, por exemplo, de crer num Deus que é só justiça e ira e que não é amor, e desbalanceado, entendeu? Então, a gente percebeu que o nosso papel era esse. E aí foi muito legal, porque esse é o pensamento que a gente mais recebe, entendeu? Cara, já teve lugares de eu ir assim, a pessoa pegar no meu ombro, assim, me balançar e falar, entendi o evangelho. Entendi, eu estou há 20 anos, mas entendi o evangelho. E isso, para mim, é o cumprimento desse chamado. Então, assim, aí a gente começou, canal no YouTube, começamos a trabalhar, e tudo isso eu fazia à noite, né? Então, eu tinha meu trabalho de dia, eu trabalhava na editora com o meu pai, então eu administrava, cuidava das coisas para ele lá, e à noite eu fazia isso, entendeu? Então, postava, gravava um vídeo, editava, eu fazia tudo, né? Eu e a Val me ajudando, e aí até que chegou um momento que não dava mais para conciliar as duas coisas. Eu cheguei pro meu pai e falei, pai, estou fazendo mal feito de Jesuscope
e estou fazendo mal feito trabalho aqui, porque ficou duas coisas grandes, né, para eu fazer. E eu já estava começando a pregar em algumas igrejas e servir o corpo de Cristo no Brasil. Aí meu pai, cara, de novo, com muita sabedoria, falou assim, o que você tem mais prazer de fazer? Eu falei, cara, meu prazer é pregar. Ele falou, então prepara. E me liberou. E aí foi o tempo que eu saí, a gente mergulhou tempo integral nisso. E de repente Deus escancarou as portas assim e deu acesso. E aí a gente começou a pregar, a distribuir livros para a galera ler mais. E foi se tornando o que está se tornando. Eu creio que ainda tem muita coisa para a gente aprender e ver ainda e entender o que é o Jesuscope. Mas até aqui é o que o Senhor tem feito nas nossas vidas aí. Douglas, e assim, eu posso já te dar um feedback. Eu não sou jovem, mas eu também aprendo muito com Jesuscope. Eu acho que a gente, principalmente a gente que é pastor, a gente que pretende ser porta-voz de Deus, a gente tem que aprender com o próprio Jesus. Jesus, ele não era engessado no seu falar. Sim. Ele às vezes falava fazendo, às vezes ele falava falando, às vezes ele falava escrevendo na areia, às vezes ele falava claramente, às vezes ele falava por parábolas, às vezes ele falava mais duro, às vezes ele falava mais leve. Então, Jesus era o top de saber fazer a mensagem chegar em quem ele queria, da forma que ele queria, e no ambiente, muitas das vezes, diverso. Então, a tua estratégia, aquilo que o Espírito Santo colocou no coração de você e da sua esposa, pode ser que está funcionando. Está funcionando a quantidade de gente que segue, né? Inscrito no teu canal, que fala de você, que escreve sobre Jesuscope. Então, acho que o grande lance disso tudo aí é que você está sendo obediente. E quero dar um testemunho aqui agora no vídeo para todos, é a humildade. Porque tem muitas pessoas que começam bem e chegam no auge de um top de popularidade, como você está chegando, e se tornam pessoas arrogantes. Nada a ver com Jesuscope. Você não, você é um cara humilde e que está obedecendo o chamado exatamente o que Deus mandou você fazer, você está fazendo. Se amanhã Deus falar para você mudar para outro caminho, tem certeza que você vai obedecer. Né? Porque a gente aqui está trabalhando e vivendo para a glória dele. E isso é muito legal para todo mundo que está nos ouvindo, que gostaria de começar ou sente que Deus está te impulsionando a começar algo, como o Fernando está fazendo, como eu estou fazendo, como outros estão fazendo. Eu acho que esse é um grande desafio, você não olhar para números, né? Você não olhar para inscritos no YouTube, não olhar para views, mas você olhar para aquilo que Deus mandou você fazer. E é doido, eu tenho um testemunho que no começo, quando eu iniciei o Jesuscope, com meses, assim, eu encontrei um rapaz que ele tinha, tipo assim, 500 mil visualizações nos vídeos dele e tal. E ele era um rapaz que fazia humor, ele trabalhava com humor e tal, né? E aí eu lembro que eu coloquei um vídeo, deu, tipo assim, 1000 visualizações. E aí eu olhei, o cara tinha, tipo, 300, 400 mil visualizações. Aí eu mandei mensagem para ele e falei, mano, o que é que você faz? Tipo, as tags, a forma que você posta, né? Tem algum segredo? E aí, cara, eu lembro que foi um balde de água fria, assim, porque ele mandou mensagem pra mim assim, cara, a verdade é a seguinte, bobeira, bomba, entendeu? Falar sério, não. Entendeu? E eu lembro que eu ouvi aquilo, eu falei, cara, beleza, mas eu não vou mudar. Não vou deixar de falar sério. Entendeu? Porque, por exemplo, eu não nasci pro humor. Então eu não vou tentar fazer humor para ter views. Entendeu? E aí, cara, depois de 10 anos trabalhando no Jesuscope, eu posso falar para vocês que estão nos ouvindo, não é bombeira que bomba. O que bomba é você ser você. O que bomba é você ser fiel àquilo que Deus colocou diante de você para fazer. Entendeu? Porque tem muita coisa que bomba na terra, mas que não bomba no céu. Tem muita coisa aprovada na terra que não está sendo aprovada no céu. Então, esse é o nosso grande desafio. Tipo, se for olhar para números, olhar como gente. Cara, que louco, 10 pessoas assistiram, que louco, 20 pessoas foram tocadas, que da hora, 100 pessoas. E beleza, se o coração for esse, mas seja fiel ao que Deus colocou para você fazer. Entendeu? Não negocie isso, cara, por causa de números. Né?
Fantástico, Douglas. Importante você falar isso, e até fora das redes sociais, né? Porque muitas Sim. pessoas têm se perdido. Eu estou falando muito de pastor porque eu quero aproveitar o fato de você Uhum. ser um pastor conhecido. Há muitas pessoas que se perdem ao longo do caminho porque começam o ministério se mirando em números e Sim, sim. não ficando em obedecer exatamente o que Deus manda. Às vezes Deus quer que o cara seja pastor, ministro, profeta, o que seja para uma pessoa. Depois para duas, depois para 10, talvez ele não Sim. chegue nunca a 30. Mas Deus Sem problema, não. trabalhou, né? Eles foram chamados para falar para milhões, né? Spurgeon falava para multidões. Já outros, talvez a gente só vai conhecer na glória, que foram Sim. tão relevantes quanto, né? Douglas, a gente falou do teu ministério, falou do Jesus Cop, mas eu queria que você falasse também do teu lado de escritor. Deixa eu te falar uma coisa, ó. Eu também sou escritor, fiz um livrinho, Uau, que o nome é legal. Top Pet. Foi um livrozinho que eu fiz, assim, meio inspirado naquele pequeno que eu te mostrei um pouco antes, do filho. Ele tinha um topete, né? Aí eu vou ler uma historinha e fiz. Mas não, eu queria que você falasse um pouco assim do escritor Douglas. O Legal. Douglas, escritor, esse tem uma carreira. Fala um pouquinho disso aí. O que você escreveu, mas e o que você está Uhum. escrevendo agora? Legal. É muito interessante essa questão da escrita, porque assim, eu confesso para você que eu até nem me considero um escritor, né? Apesar de eu ter escrito livros, e talvez seja isso que determina se a pessoa é escritor, né? Mas assim, não é natural para mim, é muito mais natural para mim falar. Então, tanto que as minhas pregações eu não escrevo elas inteiras, é só tópico mesmo assim, porque eu sei que dali de dentro eu gosto de fluir de forma mais natural. Então, assim, para mim é um desafio escrever. Os livros que eu lancei, assim, cara, foram verdadeiros partos, assim, sabe? Dores de parto para gerá-los, assim, mas eu sabia o que Deus queria, mas para mim a escrita é um desafio, e é muito legal que para minha esposa é o contrário. Percebo que quando ela vai falar, ela tem que gerar aquilo ali que ela vai falar, quando ela vai escrever, flui de forma muito natural. Agora, eu tive a oportunidade de escrever um livro chamado Jesus Cop, que era a revolução das cópias de Jesus. Então, foi o primeiro livro que eu lancei pela Mundo Cristão. Antes disso, eu tinha lançado alguns livros menores a partir de pregações que eu tinha feito. Aí a gente lançou livretos, por exemplo, 4 coisas que seu filho gostaria de te dizer. Então, foi uma mensagem que eu preguei para os pais. Casamento Curado, foi a mensagem que eu preguei no Encontro de Casais, então foi bem legal. Mas, assim, um livro maior, o primeiro foi Jesus Copy, a revolução das cópias de Jesus. E eu coloquei todo o coração do projeto ali, tudo que Deus vinha ministrando para a gente durante anos, né? Eu consegui colocar naquele livro e é o livro que eu recebo muito testemunha. E aí, depois eu tive a oportunidade de escrever um livro, cara, com uma mensagem que transformou minha vida, chamado Sou Nós, né? Sou Nós. Por quê? Porque foi quando eu comecei a ser despertado por Deus por esse caráter coletivo do Evangelho, né? Então, a base do livro é Gênesis 1, 26 e 27, quando Deus diz: façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. E homem ali é Adão, né? A palavra Adão, no 1, 26. Então, façamos Adão, a nossa imagem, a nossa semelhança. E a pergunta, quando você olha para esse texto, é por que ele fala na primeira pessoa do plural? Deus disse, Deus singular, né? Disse, façamos. Por que ele não falou, eu vou fazer o homem à minha imagem? E para nós isso é muito claro, né? Por causa da Trindade. Que ele é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Desde toda a eternidade ele é esses três. E ele é uma família, né? E ele é uma comunidade. Então, quando ele vai criar, ele fala, façamos, né? E aí ele faz o homem a nossa imagem, ele vai dizer. Entendeu? Então ele faz o homem a imagem desse Deus trino. E aí eu comecei a compreender que Adão ali, nesse texto, não é o homem macho. Adão ali é um homem coletivo. Tanto que, em várias traduções, é humanidade que está ali. Não está nem homem mais. Porque o que é a humanidade? Esse homem coletivo. E olha que doido isso, Fernando. Significa que eu não sou a imagem de Deus e você não é a imagem de Deus. Significa que nós somos a imagem de Deus. Por quê? Porque quando é que ele aparece? Quando a gente fala façamos, né? Quando é que ele aparece? Quando a gente fala gravemos.
Quando a gente fala, vamos juntos, ele aparece. É por isso que o diabo trabalha tanto em nos dividir, em nos separar. Por isso que o divórcio é uma realidade. Por quê? Porque é um trabalho dele. Porque, cara, se dois concordar em casa, quem que aparece? Ele. Jesus coloca assim, né? Onde 2 ou 3 estiverem, eu apareço. Cara. Então, eu comecei a entender que o evangelho é uma mudança gramatical. É Deus tentando tirar o eu da nossa boca e colocar o nós. Tanto que os discípulos chegam para Jesus e falam, seu mestre, nos ensina a orar, mestre. Ensina a gente a orar. Aí Jesus fala assim, orar é muito fácil. Orar é só você falar nós. Pronto, aprendeu a orar. Você quer orar como Cristo? Fala nós. Aí eu acho que eles falam, mas dá um exemplo então, pô. Então fala assim, ó, Pai nosso. Não é meu Deus? Não. É Pai nosso. E aí quando você for pedir pão, pede pão para quem? Para nós. E quando for pedir perdão dos seus pecados, pede pelo pecado de quem? Pelo nosso. For pedir para te livrar da tentação, livra a tentação para quem? Para nós. Nos livra da tentação. Então, você entender isso, a gente nunca entra na presença de Deus sozinho. É nós, cara. Sempre vai ser nós, entendeu? Então, essa mensagem mudou minha vida, essa mensagem mudou meu casamento, essa mensagem mudou a empresa, essa mensagem mudou o movimento, essa mensagem mudou a igreja. E aí eu falei, cara, a gente precisa compartilhar isso. A gente colocou nesse livro chamado Sou Nós, a imagem de Deus em nós, e tem sido muito legal distribuir isso. E agora eu estou escrevendo um que vai chamar, para mim é uma fórmula do evangelho, né? Vai chamar Reconheça, Receba, né? O re. Reconheça, receba e repita. Então, eu mostro como é que o evangelho se desenrola nessas 3 palavras. Douglas, assim, muito legal quando a gente entende esse Deus da forma tão didática que você falou, né? A Bíblia é um livro... A Bíblia é o quê? Uma história de amor de um Deus que quer reatar um relacionamento da sua criação com ele, que a sua criação errou, ele quer resgatar. Olha só que coisa. E o tempo todo é relacionamento. Eu fico muito assustado com aqueles que acham que o evangelho é algo além de um convite. É como se fosse uma imposição. Você tem que seguir o meu Deus. Não, o nosso Deus não é assim. O nosso Deus é relacionamento. Eu convido, eu estendo a mão, ele quer te tocar, você tocar nele, tudo no relacionamento. E isso, onde é que eu vejo Deus? Exatamente o que você falou. Eu vejo Deus quando eu converso com o Douglas aqui, eu vejo Deus agir aqui. Sim. Essa interação que a gente tem aqui, fantástico. Assim. O livro, então, está altamente recomendado. Que bênção. Porque verdadeiramente é esse Deus que a gente tem que fazer o Brasil e o mundo conhecer. É o evangelho que é graça, né? Um favor imerecido, não é? E sabe uma coisa muito, muito legal? É que quando você entende isso, porque uma das coisas que eu falo no livro é a questão de tem esse nós, né? Eu, Fernando, aqui, nós. Então, é essa vida horizontal, mas ele veio restaurar esse nós também, entendeu? Onde Paulo vai dizer, Cristo em nós é a esperança da glória. Ou seja, quando a minha vida se mistura com a dele, quando eu me torno um com ele. Isso é muito poderoso. Tanto que salvação, por muito tempo a gente entendeu salvação assim. Naquele dia que foi pregado o evangelho para você, o Espírito Santo pegou você, né? Você levantou a mão, o Espírito Santo pegou você, te levou até lá 2000 anos atrás na cruz. Aí você olhou para a cruz e você entendeu algo. Foi por mim. Foi por mim isso aí. E aí você fala, cara, meus pecados são perdoados. Foi por mim isso daí, tal. E aí você sai se sentindo perdoado. Só que aí na segunda-feira você peca de novo, erra de novo, dá um monte de mancada, e no domingo você volta lá, não, o pé da cruz, foi por mim isso aí, foi por mim. Aí você volta para segunda-feira, e aí de novo acontece várias coisas, aí você volta lá, não, tá lá ainda, ufa, foi por mim. Não é salvação isso. O que é salvação? É quando o Espírito Santo pega você, te leva 2000 anos atrás, de repente você contempla a cruz, e aí você descobre que você e Cristo agora são um. E quem é que está pendurado naquela cruz? Nós. A Bíblia vai dizer que nós morremos com ele. E aí o que é muito doido, porque depois de 3 dias, quem ressuscitou? Nós. É por isso que a Bíblia fala que nós temos nova vida. E aí depois dos 40 dias andando com os discípulos, ele foi assunto ao céu. Quem subiu com ele?
nós. É por isso que Efésios vai dizer, nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Então, o que é salvação? Se tornar um com ele. E aí muda até o paradigma de evangelismo. Por quê? Porque o que a gente entendeu como evangelismo? Por exemplo, eu estou na faculdade, aí eu chego para um cara e falo, mano, você tem que conhecer Jesus. Ó, você tem que conhecer Jesus ali, ó. Você precisa conhecer ele mudou minha vida, ele é maravilhoso. Entendeu? Você precisa ter um encontro com ele. E, ó, deixa eu falar uma coisa, se você não aceitar ele, ele vai te mandar pro inferno. E tal. Então, a gente tá falando dele. A gente fala, cara, e se a gente começasse a pregar Jesus assim? Você precisa conhecer nós. E você precisa entender que tudo de ruim que está acontecendo na sua vida é porque você acreditou que você é eu. Só que você não foi criado para ser eu. Você foi criado para ser nós. Que tal você vir ser nós com nós? Porque não tem como eu separar o Jesus de mim mais. Cara, um dia eu estava na igreja e estava tendo culto de jovens tal, e aí o morador de rua sentou lá atrás, eu fui do lado dele, sentei do lado dele, tal, né, comecei a trocar ideia com ele, conversando com ele tal, aí eu falei para ele assim, né, cara, deixa eu falar uma coisa, você sabia que Jesus te ama? Jesus te ama, cara. Aí ele virou para mim e falou assim, eu ouço muito isso, Jesus me ama. Sabe o que eu não ouço? Eu te amo. Aí eu falei, naquela hora o cara me veio, quem é a representação de Jesus para ele ali? É como dizendo, ele te ama. Só que o que é salvação? É nós. Então eu posso falar em nome de Jesus. Eu te amo. O Cristo que habita em mim te ama. Nós te amamos. Entendeu? E vem ser parte de nós. Então, até o paradigma de evangelismo vai mudar, porque quando eu entro numa sala, Cristo está entrando comigo. Eu não quero apresentar você para ele. Eu quero apresentar você para nós. Entendeu? E te convidar a fazer parte de nós. Então, isso é muito forte, né? Muito legal, né? É muito bom ser Jesus Cop. Verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho também do teu maior patrimônio, da tua bênção, né? Tua família. Sim. Poxa, cara, que honra poder falar disso, sim. Eu e a Val, nós estamos até fazendo uma jornada, né, de lives falando sobre casamento, porque algo que a gente percebeu na nossa caminhada é que o trabalho principal hoje dos principados e potestades do inferno é a destruição da família, né? É o trabalho principal. Às vezes a gente fica com medo pô, a ideologia, né, afetando tal coisa, mas o grande alvo ali que está sendo, todas as armas do inferno estão apontadas é para a família, né? E assim, uma coisa que eu queria falar para todos que estão nos ouvindo é: família é o seu primeiro ministério. E eu acho que a gente tem que fazer uma troca, Fernando, de sucesso, sabe? Da visão de sucesso. O que é sucesso, cara? E eu tenho falado para os meninos aqui, nessa pandemia todo mundo decidiu casar, né? Eu estou fazendo casamento todo final de semana aqui na nossa comunidade. E aí eu tenho falado toda vez para eles, cara, você quer deixar um legado, você quer mudar o mundo, fica casado até a morte e discipula os seus filhos. Se você fizer só isso, você já mudou o planeta. Você já contribuiu para a mudança do mundo. Porque o que o mundo precisa ver? Alguém que mantém uma aliança. Alguém que está falando sim, sim, não, não. Então, eu queria que a gente redefinisse sucesso. Cara, vence em casa. Se der tempo, ajuda na igreja. Se der tempo, grava um vídeo aqui. Se der tempo, escreve um livro. Se der tempo, planta uma igreja. Se der tempo, abre um canal no YouTube. Se der tempo. Mas primeiro, vence em casa. Sabe, gente, eu recebo, Fernando, direto comentários, tipo na pregação lá, alguém comenta, pô, que bênção, isso mudou minha vida. Post, isso é uma bênção, tal. E é legal, é um feedback, isso é muito legal. Mas, cara, quando a Val fala, cara, essa pregação foi uma bênção, tô aprovado. Quando meu filho e minha filha falam, meu pai é uma bênção, tô aprovado. Quando minha irmã, meu irmão, eles falam, pô, o Douglas é uma bênção. Aí eu tô aprovado. Vence em casa, cara. Entendeu? Nenhum aplauso é tão relevante quanto o aplauso da sua família. Então, seja aprovado em casa.
mantenha uma aliança até o fim, cara. Discipula os seus filhos com zelo. E você está deixando o maior legado que você poderia deixar para a humanidade. Sabe, a gente falou, né, ela chegando lá no céu, né? Vai ter o Billy Graham, né? Provavelmente com um grande galardão, mas ao lado dele, e talvez alguns maiores do que eles, vão ser mães. Mães que ninguém sabia o nome. E que discipularam os seus 4, 5 filhos. Entendeu? Vai ter ali pais, vai ter ali avós que oravam diariamente para seus... Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente se enganou na nossa definição de sucesso. E é muito fácil, só pegar o seu Instagram e falar, deixa eu ver aqui quem você segue. Ah, que legal, o carrão que ele tem, né? Pô, que legal essa casona. Pô, que legal o tanto de seguidores, mas como é que é a família dele? Como é que é a casa dele? Como é que é o casamento dele? Entendeu? E eu acho que a gente tem que mudar esse paradigma. A gente tem tentado olhar para isso, sabe? Tipo assim, por exemplo, quem que eu vou convidar para vir pregar aqui na família de Zascope? E, cara, eu tenho olhado muito para isso. Eu quero no púlpito um bom marido lá. Eu quero no púlpito um bom pai. Quero porque é esses caras que o céu tá olhando e falando sucesso, né? Rapaz, família, projeto de Deus, e é interessante, Douglas, quando a gente olha para a Bíblia, né? A Bíblia, Deus é tão bom que ele não esconde a realidade que nós somos humanos. E ele deixou na Bíblia tantos exemplos de homens que foram sucesso em tanta coisa e foram tão fracassos nas suas famílias. Me vem à mente aqui imediatamente Davi, né? O Sim. homem segundo o coração de Deus falhou nessa questão com a sua família. Deus deu oportunidade depois de ele tentar se corrigir, mas esse episódio está lá para mostrar para a gente quanto frágil e quão preciosa é a família, como você bem colocou. Não adianta, não tem verdade numa palavra que você prega, fala, ganha multidões e não ganha quem está ao teu lado. E você falou uma coisa que é verdade, é um prazer para a gente quando a gente ministra, quando você percebe que aquele que vive contigo olha para você e fala, é verdade o que ele falou, eu entendi o que ele falou. Uau, e é muito forte. Contigo. O oposto também deve ser terrível, né? Deve ser muito terrível aquele que é ovacionado por multidões e em casa fala, se eu chegar lá e falar quem você é... Tem um livro chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Um livro muito forte. E ele já no início, ele conta por que ele escreveu esse livro e tal. Ele falou que um dia a esposa dele chegou para ele e falou assim, tô saindo da sua igreja. Ele era pastor, né? Tô saindo da sua igreja porque eu não quero ser pastoreado por um homem como você. Aquele dia caiu a ficha dele e falou, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Então, é para a gente parar, às vezes, e fechar para balanço, né? E dar uma olhada, tipo, estamos indo bem mesmo? Porque, gente, é muito fácil ser admirado por alguém de longe. Todo quadro, né, de longe é lindo, mas busca isso, ser aprovado dentro da sua casa. Assim, a profecia do fim, né, que Malaquias vai liberar, Malaquias capítulo 4, ele vai dizer, nos últimos dias, converterei o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E ele fala que nos últimos dias viria o espírito de Elias. Eu enviaria... Aí eu fiquei perguntando para Jesus, né, naquele texto ali, por que o espírito de Elias? Por que não o de Samuel? Por que não o de... por que não o de Daniel? Pô, não tem pecado descrito de Daniel ali. Por que o de Elias? E aí, cara, eu entendi. Por quê? Porque Elias foi o único profeta que foi gigantesco, foi um profeta muito importante, mas aquele que ele treinou, o filho dele, foi o dobro dele. Foi o dobro. Então, por que ele está dizendo? Eu vou trazer o espírito de Elias, de homens grandes, mas que seus filhos serão o dobro deles. E depois serão o dobro. E é muito doido, porque João Batista vem no espírito de Elias. João Batista era tão grande a ponto dos caras achar que ele era o Messias. E aí, quando os caras chegam para ele e falam, vocês estão achando bom? Espera ver quem vem depois de mim. Eu não sou digno de desatar sandálias dele. E aí você fala, pô, mas é lógico, era Cristo. Mas o próprio Cristo estava se movendo no espírito de Elias. Por quê? Porque ele fala para os discípulos, se creres em mim, fará obras como a minha, e ainda maiores fará. Ou seja, ele aponta para a próxima geração falando, vocês vão fazer coisas maiores do que eu.
Vocês vão ser maior do que eu no sentido de obras e milagres e expansão, né? Então, cara, é muito doido isso, você pensar assim, e aqui a gente está falando de filho, mas também está falando de discípulos, da próxima geração que a gente está treinando, de olhar para eles e falar, vocês vão ser maior do que nós. Vocês vão mais longe do que a gente, vocês vão plantar mais igreja do que a gente. E é muito legal, porque teve um dia que eu olhei, meu pai tinha 600 mil inscritos no canal, e eu tinha 1.200.000. Falei, cara, que louco isso. Entendeu? É o espírito de Elias. E assim, e por que 1.200.000? Porque eu tô de pé no ombro de alguém, né? Entendeu? Não é mérito meu. Sou a terceira geração de pastor, entendeu? Tem 2 que vieram abrindo caminho no facão para eu passar muito mais livre, e agora estou abrindo um caminho no facão o Davi e a Luísa vir passar muito mais livre. Então, aqui está a chave, né? É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Cara, é um Deus geracional, é um Deus de família. Douglas, interessante quando você fala, a gente já caminhando para a gente nosso fim, mas queria só comentar algo sobre João Batista, né? Eu percebo que muitas das vezes a gente escuta muita gente falando tanto profeta, mas tu percebe que João Batista é só lembrado que a cabeça estava na bandeja lá, o que ele comia gafanhoto. Mas é interessante que Jesus menciona João Batista como o maior profeta de todos. Então, assim, a Bíblia é fantástica. Quando a gente começa a ler a palavra com o olhar de Jesus e com o coração realmente querendo entender o que ele está falando, o Espírito Santo mostra para a gente verdades preciosas, né? Douglas, olha, eu estou assim muito honrado de ter tido essa oportunidade de conversar com você esse tempo. É um cara assim muito bacana. A gente podia ficar conversando aqui, ó. A gente precisa ser honesto com nós mesmos e a vida prossegue nossas atividades ministeriais, inclusive. Mas eu te agradeço de coração esse papo. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas, inclusive para conhecer o Douglas Gente. Douglas, para além do site, do canal Jesus Cop. Legal. Cara, muito obrigado por esse tempo aqui de compartilhar, de abrir o coração, e que Deus continue usando muito sua vida, as mídias, aquilo que você está produzindo, as pessoas que você está podendo ter contato e dando a oportunidade de deixar uma palavra. E assim, incentivar a galera, tem lá o canal do Jesus Cop, se você ainda não conhece, tem o Instagram do Jesus Cop, tem o Twitter. Então tem várias coisas, tem várias formas de você conectar que você prefere aí, para que a gente possa continuar caminhando. E o nosso propósito é esse: formar Cristo na nossa geração e treiná-los para formar Cristo em outras pessoas que você convive. Então, essa é a nossa missão aí. Obrigado, Fernando. Valeu.